Bom, então seja bem-vindo à nossa unidade 2, né? Vocês já estudaram a unidade um, agora estamos na unidade 2. E aqui nesta unidade nós vamos trabalhar com localização e arranjo físico. Veja bem a importância que é dentro da nossa disciplina, gestão de operações logística 2, tá? Localização e arranjo físico. Nessa unidade, o que nós esperamos é que você consiga ver o seguinte: item 1. Decidir onde localizar a tua organização para que ela seja atrativa. 2. Propor tipos de layout para organizar o ambiente de trabalho. 3. Caracterizar como uma localização pode ser influenciada pelos clientes. 4. Utilizar alguns modelos e técnicas de localização. E, por fim, identificar e enumerar as atividades que agregam valor num projeto de layout ou arranjo físico. Tudo bem? Então, iniciando aqui, esse estudo é fundamental, gente. Onde localizar a tua empresa? Que fatores você deve considerar para isso? E aqui eu já coloco alguns, né? Quem serão os clientes ou usuários do teu serviço? Onde eles estão localizados? Isso é um componente importante que pode influenciar onde você vai montar fisicamente a tua empresa. Depois, onde estão os fornecedores? Então você começa a pensar em cadeia. Você no meio, de um lado os fornecedores, de outro lado os usuários do serviço. 3. A existência de prestadores de serviço. Que tipo de serviço você precisa? Serviço de internet, serviço de segurança, serviço bancário, né? Tem perto ou não tem? Qual é a estrutura que eles têm? Outra coisa, infraestrutura existente, energia elétrica, aeroportos, portos, estradas, conectividade. Veja como esse item é importante, porque onde estão teus fornecedores? Como você vai trazer essa matéria-prima? Que tecnologia você vai usar? E onde estão os teus clientes? Como você vai fazer o teu produto chegar até ele? Como é que ele vai poder acessar os teus produtos? Depois, quais são os custos de entrega e transporte? Veja como é importante isso. Você vai usar meios físicos ou meios digitais para fazer com que o teu produto chegue no cliente final? Qual a característica dos clientes e do local onde você está? Isso é fundamental. Se é mais vantajoso alugar ou construir as instalações. É outro item importante que te ajuda a escolher onde tu vai montar a tua empresa. E também considerar a questão tributária, porque como no Brasil nós não temos uma padronização nisso, dependendo da cidade, tu tem uma carga tributária mais impactante ou menos impactante em relação ao outro local. Ok? Isso é um item muito importante para ser considerado. Ok? Aí tem a questão das taxas, os incentivos fiscais. Por exemplo, nós estamos numa zona de exceção, que é a Zona Franca de Manaus, né? Uma área que está sendo que funciona com base no Decreto-Lei 288 de 28 de fevereiro de 67, que estabelece todas as questões tributárias e funcionais para o polo industrial de Manaus. É uma área de exceção. Então, tudo isso tem que ser considerado para a escolha do local onde tu vais montar a tua empresa. Ok? Também é interessante que você considere os fatores relacionados com toda a cadeia produtiva. E aí eu já chamo a tua atenção para resgatar os estudos que nós fizemos na nossa unidade 1, quando nós trabalhamos fortemente a questão da gestão integrada de toda a cadeia, onde ali você viu logística de suprimento, a logística interna ou de produção, a logística de distribuição e logística reversa. Lembra disso? Então aqui nós vamos resgatar aqueles conhecimentos que você já tem. Então, quando eu vou escolher um local para montar minha empresa, eu penso em termos de toda a cadeia produtiva. Legal? Como está aí, desde os fornecedores até os serviços de pós-venda, pós-consumo ou pós-atendimento. E nessa trajetória existem aí uma série de atividades fundamentais que eu tenho que considerar e executar, ou seja, negociação, transporte, inspeção, armazenagem, recebimento, expedição, distribuição, emissão de documentos, transformação da matéria-prima em produto acabado. E também deve-se considerar as questões de custo, qualidade, produtividade e tempo. Ok? Esses são indicadores fundamentais para você escolher o local e fazer uma boa gestão
da tua empresa, ok? E nós vamos estudar mais as questões do que é ou o que são custos fixos e custos variáveis, ok? E as técnicas que te ajudam a escolher o local onde você vai montar a tua empresa. Aqui eu estou mostrando para você o método da pontuação ponderada. E eu preparei esse material de forma muito didática para que tu possas entender qual é o peso de cada variável que você considera no estudo de localização da tua empresa. Por exemplo, distância, salários, benefícios, os horários de trabalhos são itens fundamentais que você tem que considerar. Cada item desse recebe um peso e no final ele te ajuda na escolha do local. Tá? E aqui você observa que eu tenho um outro método, que é o método do centro de gravidade, onde você vai trabalhar com coordenadas x e y para escolher onde, considerando diversas variáveis, fica melhor você montar a tua empresa. E você observa que aqui eu coloco um exemplo e didaticamente eu vou explicando passo a passo do que tem que ser feito para você escolher o local onde você deve colocar a tua empresa. Você observa aqui que eu estou te dando os pontos numa determinada região geográfica. Por exemplo, se fosse Manaus, eu poderia pegar Manaus e dividir em várias regiões geográficas. Eu poderia escolher Cidade Nova, o centro, okay? A região do Puraquequara, a região de São Jorge. E a partir daí eu iria considerar todas as variáveis existentes ali em termos da distância, em termos da quantidade de produtos que eu vou transportar, colocar na fórmula e daí eu escolhi a coordenada x, y, onde você tem na coordenada y a quilometragem, ou seja, a distância que eu vou utilizar. E a combinação dela com a coordenada x vai me dar o ponto onde eu deveria colocar a minha empresa. E é claro que a partir daí eu vou considerar também outros fatores, né? Então você observa que no nosso exemplo aqui fica muito didático e ao longo do nosso curso nós vamos ver como é que funciona essa tecnologia de gestão, ok? Outro item fundamental que nós temos para trabalhar nesse módulo 2 são layout. Layout, você já sabe, nada mais é do que a distribuição física de coisas, de pessoas, de objetos num determinado espaço físico, de tal maneira que você tenha um impacto altamente positivo na produtividade. Imagina, você vai fazer um layout de escritório, onde você tem 3 pessoas que estão num processo constante de interação. Logo, essas pessoas não podem ficar em áreas diferentes, porque você vai aumentar seus custos e vai impactar negativamente na motivação dessas pessoas. Então aí você precisa colocar essas pessoas no ambiente físico, onde elas possam rapidamente tirar suas dúvidas e uma conversar com a outra. E nessa caminhada é fundamental que você, ao ter muito conhecimento do que vai ser feito naquela empresa, naquele escritório, naquela linha de produção, escolher o layout correto, dentre os vários que eu coloco aqui nesse material para vocês. Então você tem vários tipos de layout. Vamos supor, layout por posição fixa. É um layout muito utilizado para a construção de grandes objetos. Por exemplo, se você vai construir um avião, se você vai construir um navio, se você vai construir um trem, a melhor opção é o layout por posição fixa, onde este objeto é colocado em determinado local e recursos, pessoas, informação, matéria-prima se deslocam até lá e você começa a formatar o teu produto. Se você vai montar um restaurante, você pode usar o layout híbrido, onde o local onde está a comida é um tipo de layout em célula, mas as mesas tu arruma com base no layout em linha ou de produção, que é o mesmo layout utilizado em fábricas, onde você pretende produzir em escala, então você alinha as pessoas, as máquinas e equipamentos em linha. Então esse é um layout por produto ou em linha, né? Então são vários tipos de layout existentes, você precisa conhecê-los para escolher aquele que melhor se adequa às tuas necessidades. E é claro que quando a gente fala de layout, automaticamente você é alertado para uma outra tecnologia importante nesse campo, que são os fluxogramas, que te ajudam a analisar por onde
a matéria-prima ou as matérias-primas vão fluir ao longo de todo o processo produtivo, ok? Sempre tendo em mente que cada movimento que você faz de pessoas, cada movimento que você faz de material desnecessário, você está aumentando o tempo de produção daquele produto e, é claro, quanto maior é o tempo padrão do produto, mais pessoas você vai precisar. E se você precisa de mais pessoas, mais custo você vai ter. E quanto maior custo, menor o lucro. E quanto menor o lucro, menor o teu poder de competitividade no mercado. Tudo isso nós vamos fazer reflexões aqui. Tudo bem? Então, essas técnicas de concepção de layout ajudam você. E elas têm que permitir isso, que você tenha um tempo reduzido, que você melhore a qualidade, que você facilite a manutenção dos recursos, né? E aí você pode pensar, mas professor Campos, quais são os fatores que influenciam a minha decisão com relação ao layout? São muitos os fatores, né? Tendo sempre em mente que o nosso é um sistema capitalista. Então, a disposição das pessoas e coisas num determinado espaço físico tem que promover a qualidade de vida das pessoas. Leia-se que essas pessoas vão ficar mais satisfeitas, vão produzir mais, e a tua empresa vai ter maior lucratividade. Então aí eu te mostro um layout em linha, você está vendo aí um layout por posição fixa, um layout funcional por processo, né? Layout celular, layout híbrido, tudo isso que nós já comentamos agora. E aí você está vendo as figuras que a gente usa quando vai fazer um fluxograma, ok? Mas você pode criar outros recursos próprios adequados à realidade que você vive. Aqui eu te mostro no fluxograma, que foi um trabalho que eu fiz enquanto consultor na Petrobras, onde eu tive que fazer o fluxograma de 4 grandes áreas, né? E aí eu fiz o fluxograma e você pode ver esse exemplo, e ao longo da nossa disciplina eu vou poder comentar melhor. Mas você observa no começo que eu estou colocando ali fluxograma 7A. Significa que já tem um fluxograma anterior a ele. E ele está dando continuidade no fluxograma. Agora veja a vantagem do fluxograma. Outra, né? É que se todo esse fluxograma que você está vendo aí, que eu fiz na Petrobras, se eu fosse fazer o relato textual, se eu fosse escrever esses processos, isso daria pelo menos 10 páginas. Enquanto que no fluxograma eu faço isso em apenas uma página. Isso é fundamental para que tu possas, além de conhecer o teu processo, enxergar os gargalos, analisar mais rapidamente o fluxograma. E eu te mostro aí um fluxograma vertical, que eu muito usei enquanto estava no distrito, onde você identifica os departamentos por onde vai passar os materiais, ok? E aí fica muito fácil você saber se este fluxograma está ou não adequado à tua realidade. E um dos que eu muito usava, gente, era esse fluxograma vertical. Esse eu usava bastante. Por quê? Porque só o desenho que você vê aqui nas funções operação, transporte, inspeção, espera e estoque, ele já denuncia se esse processo está ou não adequado. Como que ele denuncia? O que faz você ganhar dinheiro? É fluxo de material. Então, se você identifica nesse fluxograma muita operação de armazenagem e de espera, significa que você não está fazendo fluir a matéria-prima ao longo da tua empresa e logo você está aumentando o tempo de processamento. Então, eu usava muito esse aqui com a minha equipe, onde quando eles me mostravam o resultado do que eu pedi para analisar, imediatamente eu botava o olho exatamente nessas figuras que tu estás vendo aí, e daí eu já sabia. Se tem muito espera e estoque, eu nem analisava o resto, eu nem lia o texto. Eu já pedia que eles voltassem para analisar porque esse processo não estava bom. Inclusive, uma vez disse, professor, disse assim, ô Campos, você nem leu. Como é que tu diz que o processo não está bom? Eu digo, porque tem muita demora e tem muito estoque. Eu não estou aqui montando um negócio para deixar material no estoque e o material esperando ao longo do processo. Eu só ganho dinheiro se eu fazer o material fluir ao longo da cadeia. Por quê? Porque em algum momento eu invisto dinheiro para comprar matéria-prima, pessoas e máquinas. E em algum outro momento eu vendo e eu faturo. Quanto menor esse tempo entre o momento em que eu investi e o momento em que eu faturo,
Quanto menor, significa então mais lucro para a minha empresa. Tudo bem? Então essa é uma ferramenta importantíssima que eu usava, associado com algo que nós vamos ver também aqui, que são aquelas funções básicas, que estão lá os componentes básicos de um programa de qualidade total, que é a matriz Gucci, o brainstorm, diagrama de Chicago, a 5W, 2H, etc. Então eu usava a técnica dos 5 porquês para saber se o trabalho foi ou não bem feito. Então no momento em que um colaborador meu estava me mostrando um processo e era estratégico, aquele ponto não podia dar errado, então naquele ponto eu fazia a primeira pergunta: por que você chegou nesse resultado? Quando ele começava a me explicar, em cima da explicação eu fazia o segundo porquê. E depois, em cima dessa segunda explicação, eu fazia o terceiro porquê. Então, se ele tivesse feito uma análise aprofundada, ele sabia responder. Mas ninguém nunca passou do terceiro porquê. Porque a gente sempre fica na superficialidade, ou seja, você está fazendo um trabalho pensando em outra coisa. Então, tu não coloca ali a tua energia, a tua inteligência. Isso é uma questão de disciplina. Então, quando vocês estiverem estudando, parem tudo e estudem aquele texto. Quando vocês estiverem tomando banho, esqueçam tudo e tomem um belo banho, ou seja, coloca a tua energia, a tua inteligência no momento presente. Tudo bem? Isso é fundamental para você ao longo da tua trajetória profissional. Então, gente, eu mostrei aqui para vocês as questões essenciais do nosso estudo, é claro, ao longo do nosso curso, da nossa disciplina, nós vamos aprofundar muito mais tudo isso que vimos agora. Então, até aqui, meus agradecimentos, até aqui, peço que vocês se dediquem, que vocês leiam e já te convido para a nossa terceira unidade. Até lá!